Meditação Mundial, ao vivo. Pois é, pessoal, a gente sabe que o campo, a psicosfera ficou muito mais pesada nestas últimas semanas, né? Desde o dia 24 em especial. A gente sabe que esses conflitos já vinham há bastante tempo, mas agora a gente pode ver a intensificação. Porém, com tudo isso, a gente percebe a densificação do campo, fazendo com que a gente tenha sintomas, como, por exemplo, falta de atenção, como, por exemplo, ficar mais aéreo, mais perdido, com dificuldades de concentração. Muitas pessoas apresentando sintomas como dores de cabeça, tonturas e, claro, aquele clássico desânimo, aquele clássico falta de perspectiva, falta de visão futura, que nos faz nos colocar num sentimento um tanto quanto mais depressivo. A gente vê que até mesmo muitas vezes o sol tem dificuldade de brilhar da forma como ele brilhava, se olhássemos do lado de fora, né? Devido a literalmente o peso atmosférico, psíquico, criado por todas as mentes em preocupação, não só dos que residem naqueles locais, que aliás, hoje as nossas vibrações serão focadas e destinadas para aquela área da Rússia, da Ucrânia e da Crimeia, né? Porque a gente precisa mandar boas energias para todos os lados deste conflito, porque né, é só o amor que consegue apagar o fogo da ignorância e da incompreensão e fazer com que a psicosfera possa se libertar. A gente sabe também que no planeta Terra é um planeta de expiações e provas, né? Então, nas expiações, nós podemos encontrar momentos como este. A gente não conhece o passado das pessoas que lá estão e o que a alma delas escolheu passar para o crescimento necessário que foi escolhido. A gente conhece a 10ª lei do universo, que diz que tudo está certo, e esta lei parece ser muito difícil de ser aceita nos momentos como esse, de que tudo está certo. Porém, a gente não pode sair da compreensão de que o universo trabalha frente às leis da ação e da reação, e que muitas pessoas estão em colheita de tudo o que foi plantado nestas ou em outras vidas. A gente não pode também... Então, logo tudo está certo. A gente não pode também descartar de que tudo o que acontece no fora é reflexo do que acontece dentro. E vamos pensar em quantas vezes nós invadimos o território do outro, né? Quantas vezes nós invadimos o espaço do outro com as nossas críticas ou até mesmo com a nossa ditadura interna que temos para com muitos e às vezes até mesmo para conosco. Então é óbvio que a gente vê tudo isso expresso do lado de fora como que para descarar ainda mais o que se passa do lado de dentro como humanidade. A gente se divide bastante, faz inúmeras fronteiras, faz inúmeras guerras e disputas, até mesmo no âmbito familiar, no âmbito próximo, no âmbito até muitas vezes das amizades e inimizades, por tão pouca coisa, né? Por coisas desnecessárias. E vimos então também, a refletir no mundo externo, guerras e conflitos desnecessários. Desnecessários, mas são um lado do espelho que mostra algo que acontece dentro de cada um de nós, muitas vezes. Não vemos este conflito crescer para âmbito mundial, porque graças a nós, humanos, não somos, em geral, aptos ao conflito. Sabemos que existe 26% da população mundial desperta para o bem e para a luz. Logo, não condiz com os desastres serem grandes a nível mundial, a nível global. Ao que se espera é que seja mais conflitos que possam até crescer um pouco mais, mas que por ali fiquem para fazer a manutenção do medo mundial, porque muitos seres sabemos que se alimentam destes tipos de energia. Mas então, a gente da espiritualidade precisa ter a consciência de que estas energias, elas acontecem dentro das leis universais de ação e reação, de plantio e de colheita, né? Então, o que está acontecendo para todos que passam por essas situações, escolheram até mesmo antes de encarnar, né? Muitos outros colhem karmas de que em outrora fizeram passar. Então, a gente ao olhar por tudo isso, óbvio, fica triste, fica preocupado.
e acaba gerando e contribuindo para a negatividade do campo, perdendo a esperança, perdendo a fé na espiritualidade ou em nós mesmos, que é a pior das perdas. Então, não entremos neste campo, tomemos a consciência e não pensemos assim de que, puxa, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fez pelo bem, tudo aquilo que a gente fez tudo aquilo que a gente emana de positividade, tudo aquilo que a gente busca construir na nossa sociedade está indo por água abaixo e que a nova terra está cada vez mais longe. Não pense assim de forma nenhuma. Certo? A gente precisa ver de que tudo faz parte da dança da vida, dos propósitos e desígnios de que cada um aqui precisa passar e aprender. A Terra ainda é um planeta de expiação até 2061, no máximo. Então, até lá, a gente vai ver coisas desse tipo que vai nos cobrar, né, a nossa fé. Porque é nesses momentos que a gente é testado. Porque também é um planeta de provas. E provas ainda continuará sendo por mais de 100 anos. Isso que você comentou em relação à 10ª lei, ela é às vezes muito incompreendida. Porque quando nós falamos que tudo está certo, às vezes traz a ideia de que não é necessário nada ser feito. O que não é verdade. Apenas as situações estão da forma que estão, porque em momentos anteriores foram plantadas sementes para que assim se sucedesse. E é por isso que está certo, bem como tu mesmo trouxe, Pava, que tudo obedece os princípios de causa e efeito. Porque em algum momento foram plantadas causas desarmônicas com os princípios de harmonia. É natural. Da fraternidade. Está certo. Da fraternidade também. É natural que gere-se efeitos desarmônicos como a gente está visualizando e percebendo hoje em dia. Eu recordo ainda de uma frase de um professor, de um mestre tibetano que costuma acompanhar também, de Khontrul Rinpoche, que ele comenta que é um alívio quando nós percebemos que não é o mundo exterior que tem que mudar para que nós possamos estar em paz, mas sim a nossa própria mente que necessita mudar para que a gente experiencie a paz ao longo do nosso dia a dia, a plenitude e a sintonia com essas esferas de ser. Nós podemos ter convicção, e é isso que eu espero que a gente tenha nesse momento, daquilo que nós carregamos em termos de valores e o que nós alimentamos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ações ao longo do dia, compreendendo também que o todo faz parte de um coletivo de indivíduos e que talvez nós não tenhamos a força para influenciar este todo com a nossa individualidade, mas a gente pode influenciar o nosso campo. E primeiro, o nosso campo pessoal, que depende apenas e exclusivamente de nós. Logo, é possível sim nós estarmos profundamente tranquilos, profundamente em paz, mesmo passando pelas tormentas mais desafiadoras da nossa vida. É isso que nós trabalhamos para que a gente consiga manter nesses momentos turbulentos. Porque senão a gente sai do nosso centro, a gente perde a clareza, a lucidez e passa a trocar os pés pelas mãos. É possível, e eu experiencio isso, estar profundamente tranquilo. Estou em paz com a espiritualidade, estou em paz principalmente com a minha própria consciência e posso dizer, estou profundamente em paz com Deus, porque eu sei, e sei também por todos vocês, por todos que nos acompanham, o que é que nós alimentamos. Claro que o nosso senso de realidade é coletivo. Logo, a gente não tem como influenciar diretamente no que aqueles que detêm um certo poder vão escolher. Mas isso não necessariamente é suficiente para nos tirar a paz, que é apenas nós que alimentamos. Lembrando uma poesia de Gonçalves Dias, que há águas postas em calma também refletem os céus. E o que eu queria lembrar, que você falou muito bem, Pava, justamente de duas coisas, né? Essa última lei, que tudo está certo, e de um mundo de expiações e provas, que justamente muitas pessoas falam, repetem o mundo de expiações e provas, mas não fazem uma analogia do que realmente é um mundo de expiações e provas. E é justamente o que a gente está vendo.
né? Espiar é como a gente estivesse ali, né, espiando pela janela, vendo o que está acontecendo ali lá fora. E a prova é justamente quando você vai abrir a porta e vai fazer alguma coisa. E isso, quando a gente abrir as nossas portas e pôr a mão na massa e tentar resolver as coisas que a gente está espiando, com o amor que tem dentro de nós, aí sim a gente vai chegar no mundo de regeneração. E a regeneração é justamente essa cicatrização que a gente precisa de pôr a mão na massa para fazer. E é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? As coisas estão acontecendo no nosso mundo, mas a gente está tendo a oportunidade de fazer algo, né? De sair, de abrir a nossa janela e ir para a ação, para meditar junto, coletivamente. Então, o tudo está certo é justamente essa esperança de você fazer algo também, porque você tem a opção de fazer algo ou não, é o seu livre-arbítrio, né? Porque um grande desenvolvimento moral é o equilíbrio entre a indiferença, né? Ou seja, você não pode ficar indiferente àquilo que você está vendo, mas a imparcialidade também justamente é crucial nesse sentido. Então, você manter o equilíbrio entre a imparcialidade e a indiferença é um desenvolvimento moral muito grande, mas o amor possibilita a gente a fazer isso, a ter essa opção. Então, o mundo de expiação e provas é justamente isso, ficar em casa espiando o que ia acontecer sem fazer nada, sem pôr a mão na massa. Então, realmente a gente tem que abrir a porta, deixar de espiar e fazer algo pelo planeta ou por nós mesmos. Meditação mundial, ao vivo.